Olá a todos, meu nome é Paulo Moreira, eu sou formado em Gestão da Informação pela Universidade Federal do Paraná, tenho 8 anos de experiência com projetos de tecnologia da informação e sou responsável pela parte técnica da nossa empresa. Eu sou Júlio Moreira, sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná, tenho 10 anos de experiência na área contábil e fiscal de indústrias multinacionais. E eu sou o responsável pela parte de consultoria tributária do nosso projeto. Qual que é a missão da nossa empresa? A missão da nossa empresa é desenvolver tecnologias de gerenciamento e auditoria tributária. Qual que é o problema que a gente tem hoje? No cenário atual, a gente tem de um lado o governo investindo pesado em tecnologia para melhorar a forma de fiscalizar as empresas, reduzir sonegação, ter uma maior integração entre os fiscos e com uma tendência a criar novas obrigações. E além disso, a gente tem a mudança do papel para o digital. Do outro lado, a gente tem as empresas com dificuldade de cumprir as demandas geradas em função dessa modernização, tendo que investir mais em tecnologia, tendo problema de falta de controle e inconsistência nas informações que são prestadas para os fiscos, com dificuldade de cumprir o grande número de obrigações e tendo um aumento no risco, no risco de multas e gasto com juros. Segundo o Fiscosoft, a gente tem mais de 90 tipos de tributos e se a gente for considerar em termos de produção e as normas que foram editadas até hoje, a gente tem cerca de 4.000 normas por hora útil. A gente tem também 100 tipos de documentos fiscais, e mais de 170 tipos de obrigações acessórias. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o país que mais gasta tempo para cumprir as obrigações acessórias. Ele gasta 2.600 horas por ano para poder cumprir as obrigações tributárias. Ele ocupa o primeiro lugar no ranking de 183 países no quesito tempo. Outro fator que a gente considera nos problemas são a questão das multas. Só com multa por atraso de entrega das declarações federais, as empresas correm o risco de gastar de R$500 a R$5.000 por mês. No caso das compensações dos tributos, as multas podem chegar a 100% do valor que foi compensado. Sobre inovação. Para a gente poder falar sobre inovação, então primeiro a gente precisa delimitar o conceito de inovação. Na lei de inovação, regulamentada recentemente no estado do Paraná, diz que inovação está relacionada com a criação de um produto novo ou serviço, ou seja, criar um produto que não existe ou pegar algo que já existe e melhorar ele de forma significativa. Então, nesse sentido, qual é a inovação que a nossa empresa traz? No nosso primeiro produto, o MS Tax, é uma solução que tem o foco na gestão tributária e que utiliza a mesma fonte de informação que o governo usa, que são as obrigações acessórias. Então, o objetivo dessa solução é dar para a empresa a mesma visão que a Receita Federal tem. Outra inovação foi a criação de uma ferramenta para controlar e auditar os processos de compensação de tributos federais. A gente não encontrou esse tipo de ferramenta em nenhum outro fornecedor. Um outro aspecto é a exploração de um mercado carente de soluções de gestão tributária por meio do fornecimento de uma solução de qualidade e a um preço acessível. Porque os fornecedores que existem hoje de soluções tributárias, eles focam em grandes empresas e a um custo elevado. Então, quais são os benefícios dessa ferramenta que a gente desenvolveu? O primeiro é garantir que a obrigação principal e acessória foi cumprida dentro do prazo. O segundo, que as informações foram prestadas de uma forma consistente. O terceiro é dar mais segurança nos processos. E por último, contribuir para a otimização da carga tributária e do capital de giro. Vamos falar agora um pouco sobre a questão do mercado, o potencial do mercado. Então, o nosso primeiro produto, que foi desenvolvido, que é o MS Tax,
ele tem um público potencial de 1,5 milhões de empresas. Então, que empresas são essas? São empresas que tributam o seu lucro pelo regime de lucro real ou presumido principalmente, né? Então, levando em consideração o preço que a gente está cobrando hoje, que é de R$ 2.800 anuais, esse mercado é de 4,2 bilhões de reais. Então, para a gente trazer esse número de uma forma um pouco mais acessível, então vamos pegar ali 0,01% desse mercado, que seria o quê? 150 empresas. 150 empresas vezes R$ 2.800, então dá ali um faturamento anual de R$ 420 mil. O nosso segundo produto, que está em desenvolvimento, a gente finaliza agora em dezembro, é o WT Manager, que é um sistema que vai funcionar na nuvem, né? Então é um sistema de gestão tributária na plataforma web, que é um produto que tem a mesma quantidade de público-alvo, ou seja, 1,5 milhão de empresas, né? Só que o preço dele é um pouco mais acessível, então que o objetivo é atingir um número maior de clientes. Então o preço dele anual, a gente está estimando hoje em R$ 600 anuais, né? Então esse mercado então seria de 900 milhões de reais, o mercado total. Então aí também considerando aí uma fatia pequena do mercado, em torno de 0,13%, seria 2.000 clientes. Então 2.000 clientes a R$ 600, então o faturamento seria de 1,2 milhões de reais. O terceiro produto que nós temos, então, é um serviço, na verdade, que é o serviço de revisão e auditoria dos processos de compensação. Então, é uma grande vantagem competitiva que nós temos, porque o sistema que foi desenvolvido, o MS Tax, ele lê os arquivos que foram enviados à Receita Federal por meio do programa Perdicomp, e além de ler os arquivos e fazer a auditoria da informação, ele monta os processos, ele diz quais são os valores que foram compensados, quais são os saldos que a empresa ainda tem a compensar. Então ele monta o processo de uma forma completa, e como o meu sócio falou, Paulo, nós não identificamos ainda um produto que faça esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, ele facilita muito a auditoria dos processos de compensação e o controle também. Hoje as empresas utilizam planilhas de Excel para fazer o controle dos processos. Então, de acordo com números da Receita Federal, em 2011, tomando por base só 2 tributos, o PIS e o COFINS, e de indústrias, os autos de infração somaram 30,9 bilhões de reais. Ou seja, esse seria então um mercado, vamos dizer assim, que estimável, né, para revisão dos processos de compensação. Então, digamos que nós fizéssemos auditoria nessas mesmas empresas que a Receita Federal fiscalizou, que é um pequeno número de empresas, frente a 1,5 milhões, né? Então seria aí um total de 30,9 bilhões de reais que poderiam ser evitados com a auditoria. Então nós cobrando aí um percentual pequeno desse valor, que seria 5%, ou seja, você evita que a empresa tenha essa multa de 30,9 bilhões, que essas empresas tivessem essa autuação de 30,9 bilhões, então cobrando 5% disso, seria um mercado de 1,5 bilhões de reais. Então, quer dizer, como fizemos nos outros 2 produtos, pegando uma fatia pequena do mercado, no caso aqui 0,01% desse mercado, então estamos falando aí de 1,5 milhões de reais de faturamento no ano. Então agora falando da escalabilidade, né? Bom, a escalabilidade do nosso projeto ela é grande, por quê? Porque os nossos custos estão estimados em torno de 21% e são divididos do quê? De 10% custos variáveis e 11% custos fixos. Então quer dizer, receita líquida, né, já descontado os tributos, menos 10% de custo variável, né, a gente tem a margem líquida, aí dessa margem líquida a gente tira 11% de custo fixo, então a gente fica com 79%
de lucro líquido. Para ter uma ideia com números, pegando esses 3 produtos que nós temos, com base na pequena fatia de mercado que a gente estimou, a nossa receita total seria de R$3.160.000, né? E para atingir essa receita a gente estimou uma estrutura que custaria R$360.000, tá? Então, tirando 10% de custo variável, R$316.000, menos R$360.000 de custo fixo, então a gente teria aí um lucro de R$2,4 milhões ao ano. Então, agora falando da questão do ponto de equilíbrio, com essa margem líquida que nós temos, que é de 90%, e o custo fixo, que é R$360.000, o nosso ponto de equilíbrio está em R$400.000. Então, quer dizer, um outro dado importante aí que diz respeito ao risco do negócio, que a gente pode usar aí um índice que é bastante sensível, que é o grau de comprometimento da receita. Então, quer dizer, se você pegar o total da receita, a receita total, no caso, para essa estrutura que nós montamos, que é de R$360.000, então R$400.000 de ponto de equilíbrio, frente a essa receita total, que é de R$3.160.000, nós estamos falando de um ponto de equilíbrio em torno de 13% da receita total. Ou seja, nós trabalhando a 13% da nossa capacidade, nós já estamos no ponto de equilíbrio. Então, quer dizer, a gente tem 87% de margem de crescimento ainda. E para finalizar aqui, nós já estamos há 2 anos com esse projeto, tá? Porém, a gente começou um trabalho de vendas bem inicial mesmo, bem tímido, mais para testar mesmo o mercado no final do ano passado. E mesmo dessa forma tímida que a gente atuou na área de vendas, a gente já conseguiu aí 5 clientes. Entre eles, duas grandes empresas, que uma é a Britânia e a outra é a J. Malucelli, que são empresas grandes aqui de Curitiba, né? São empresas paranaenses grandes. Também temos 2 escritórios contábeis e temos uma empresa de tecnologia. Então, eu acho que é isso. A gente agradece a oportunidade de apresentar o nosso projeto. É isso aí. E é isso aí. Obrigado. Obrigado. Até mais.